O segredo que nenhum podcast conta pra você, né? Todos os podcasts hoje em dia, eu te garanto que eles utilizam esses 5 passos que eu vou te mostrar. Eles colocam isso em prática, eles não deixam, na verdade, né, isso tão explícito, né? Eles acabam fazendo isso de forma natural, então eu resolvi abrir o jogo e mostrar toda essa estratégia pra você, que é o que a gente faz no Conversaria. Primeiro, os convidados são collabs com os podcasts. O que eu quero dizer com isso? Lá antigamente, né, quando a gente teve o primeiro boom assim do YouTube no Brasil, principalmente, a gente tinha os YouTubers, né, eles gravavam de forma individual, o Cossielo gravava na casa dele, o Christian Figueiredo na casa dele, a Kéfera na casa dele, Castanhari, e assim ia. Todo mundo ia gravando. Só que o primeiro boom real que a gente teve foi quando esses YouTubers, eles começaram a ver o valor de se encontrarem para gravar algo, né, algo em conjunto. Não ficar somente na bolha deles ali gravando sozinhos. E aí que surgiu, né, os collabs entre os youtubers. Então, que nem eu trouxe aqui, o Christian Figueiredo gravou com a Kéfera e com o Castanhari. O Júlio Cossielo gravou com o Gusta. Aí o Gusta gravava com o Christian Figueiredo. Então, todos esses nomes, eles cresceram muito nessa época em que eles faziam esses collabs. E o podcast, ele não deixa de ser isso. Só que a diferença é que o collab do podcast, do Flow, do Podpah, é que é quase todo dia. Então você vai assistir o Podpah tem programa de segunda a sexta. Todo programa tem alguém diferente. Seja um global, ali, alguém da Globo, seja um youtuber, seja um jogador de futebol, seja o que for. E isso torna o estilo de conteúdo algo muito atrativo, porque você atrai duas audiências voltada para um único conteúdo, para um único canal, que é o do podcast. Então isso foi o grande, assim, acredito eu que foi o grande diferencial dos podcasts. Isso tornavam o podcast um conteúdo de collab diário. Então a partir disso, o podcast copiou essa ideia, fazendo os collabs semanais, e aí tem essa troca justa, né, de audiência. Então você tem o podcast que tem uma audiência e tem o influenciador que tem outra audiência. Quando você faz os dois se encontrarem, você aumenta a audiência de ambos. Apresenta o influenciador, o criador de conteúdo, o global, sei lá, para uma audiência que ele não teria acesso, porque tá fora da bolha dele. A mesma coisa acontece com o podcast. O podcast ele recebe todo mundo e vai ficando uma galerinha ali no podcast e vai crescendo a audiência. Então, assim, é muito interessante, sim, você ter as pessoas, né, os famosos que vão em podcast. No entanto, outro ponto muito importante é que você tem ali o conteúdo que você consegue tirar daquilo. Então você tem uma conversa natural, que muitas vezes não tem script, não tem roteiro, e isso pode ser usada de ambas as partes. Então o podcast pode fazer os cortes deles, e o produtor de conteúdo que vai lá, ele também pode utilizar. Ele pode transformar em Reels, pode transformar em cortes. Alguns casos famosos, né, de pessoas que cresceram por causa disso, foi, por exemplo, o Wesley Delanogari, que ia no Sem Groselha, ia em vários podcasts, no Lutz Podcast, foi no Flow, foi no Sócios, e ele ia tirando os cortes. Ele não produzia conteúdo ativamente, ele só ia nos podcasts, pegava os conteúdos prontos e transformava em corte. E chegou a mais de 400 mil inscritos dessa forma. E tem outros players que fizeram isso. Então você tem aqui, tinha o Tadeu Schmidt indo no Flow. Quem diria que o Tadeu Schmidt iria em algum programa de internet? O Defante no Podpah, o Vitor Belfort e a Joana Prado indo no Inteligência, e assim vai, assim, não tem limite realmente, pode ir nos podcasts. Segundo item, estratégia de conteúdo longo mais conteúdo curto. Aqui tá a chave, tá? Aqui presta bastante atenção que essa é a chave do negócio. É algo que poucas pessoas veem, é que o formato de podcast é perfeito para produção infinita de conteúdo. Exatamente, é infinito. Você pode ter conteúdo infinito se você quiser. E o que eu quero dizer com isso? Quando você produz um podcast, você está construindo um podcast longo, conteúdo grande, muito grande. E você, com certeza, imagina se você tivesse que roteirizar, que preparar a gravação disso tudo, de um conteúdo de 1 hora. Cara, eu te garanto que você ia levar, sei lá, um dia inteiro para só roteirizar um vídeo de meia hora, 1 hora, 2 horas que for. Então, quando você tira isso e prepara um podcast, não tem roteiro e que as pessoas vão lá para realmente conversar e a partir dessa conversa surgem os assuntos quentes, você facilita muito toda essa produção de conteúdo. E aí, né, eu digo que você facilita isso, mas não confunda a facilidade que eu tô falando com que é fácil fazer o podcast. Te garanto que entre
entre os conteúdos que você produz na internet, o podcast é o mais difícil de você fazer dar certo. Por quê? Você tem um grande custo. Se você quiser montar o seu, eu te garanto que você no mínimo vai gastar uns 50 mil para um podcast de umas 2 pessoas. Agora, se você quiser um de 4 pessoas, aí é de 100 mil para cima, tá? O estúdio que a gente gravou, inclusive eles falaram mais ou menos e os valores são mais ou menos por isso aí mesmo, tá? Então, além disso, você precisa de produção de muito conteúdo para fazer dar certo. Então, você precisa de equipe. E aí você precisa de salário para essa equipe, mais custo. Você precisa produzir para todas as redes sociais, você precisa de organização. Cara, não pense que sozinho você consegue administrar um podcast, tá? Não pense. Você vai ser o host, você vai precisar de pelo menos mais umas 2 pessoas para te ajudar. O convidado ainda. Também é uma das partes mais difíceis de conseguir. Toda semana ali você tem 1, 2 ou 3 convidados, tá? Seguindo, né? Então aqui formato de podcast em que você tem um podcast longo, 3 horas, e você transforma esse podcast de 3 horas em conteúdos curtos, de 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos. Aqui, ó, fiquei de pau duro para uma senhora sem querer, ó, que beleza. Certeza que muita gente clicou para assistir. Aqui, ó, 7.500. Portanto, a etapa de gravação é simplificada e toda a parte de produção de conteúdo acontece depois que o programa acaba. Então, realmente, assim, você vai ter a questão de construir o seu podcast ou alugar, que seja, mas todo o trabalho, a maior parte do trabalho vai estar na pós-produção, que é depois que o seu conteúdo estiver pronto, que você tiver gravado lá no YouTube, você foi no estúdio, gravou e postou no YouTube. Depois de gravado, aí que vem o trabalho de verdade, porque o que você vai precisar fazer? Pelo menos essas 4 coisas que eu vou falar. Assistir e minerar o podcast, assiste de uma forma assertiva, de uma forma que você compreenda o conteúdo, que você tire o melhor dele e minera o podcast. E onde que você faz isso? Com a planilha. Planilhas, né? Deixa eu falar um pouco. Com essas planilhas de organizações que eu tenho elas. Segundo, você vai ter que elaborar a thumb de todos os cortes. Imagina se você fizer 20 cortes de uma live de 3 horas. Você vai ter que fazer 20 thumbs. Imagina quanto tempo que isso demora. C. Editar o vídeo, tanto os reels quanto os cortes. Imagina que você fez 20 cortes e 10 reels. Boa sorte para editar tudo isso você sozinho, né? Imagina todo esse processo você fazendo sozinho. D. Fazer a programação dos vídeos. E aí, né, pegou, depois que você fez tudo isso, você posta no seu YouTube, no seu TikTok, no seu Instagram. Vamos seguir. Então, como que eu faço tudo isso? Você precisa de organização. Então, se você tá sozinho, se você tem um canal de corte, que seja, não precisa nem ser um podcast, o podcast dá muito mais trabalho que um canal de corte, você precisa de organização. Não adianta ficar mandando mensaginha no grupo, de tal minutagem, título tal, thumb tal. Não dá. Você precisa de organização. Você precisa ter uma planilha que você consiga organizar tudo isso, tá? Então a mágica do podcast mesmo é você poder transformar um vídeo de 2 horas, 1 hora, 3 horas, sei lá, em até 20, 30 conteúdos diferentes que serão postados na internet. E aí, né, quando você soma cortes, reels, postagens, qualquer outro tipo de conteúdo que você for produzir, eu te garanto tranquilamente que você consegue fazer uns 20 conteúdos diferentes, uns 30 conteúdos diferentes. E essa é a mágica do podcast, tá? Essa realmente é a mágica. Terceiro item. Eles produzem conteúdos para todas as redes sociais. E aqui que tá a diferença, né, do conteúdo do podcast. Normalmente, se você produz para o YouTube, você não consegue reciclar esse mesmo conteúdo para outras redes. É muito difícil de você conseguir dar certo. Primeiro, questão de enquadramento, mas também você, quando produz o conteúdo para o YouTube, muitas vezes ele é focado dentro de um roteiro. Então, é muito difícil você transformar esse roteiro em pequenas pílulas em melhores momentos. Eles têm uma máquina de cortes que produz vídeos para todas as redes. Você vai ver Flow no Instagram, vai ver Flow no TikTok, você vai ver Flow, não sei se eles têm um Kawaii, mas você vai ver no YouTube de 2 formas, tanto no podcast quanto no canal de corte. Tem tudo. Twitter deve ter também, tem tudo. E eu acho que é aí que eles tiveram uma sacada que poucas pessoas tinham, que é realmente de você estar presente em todos os lugares. Quando o podcast quando o Flow fazia umas lives, antigamente, tinha em todas as plataformas, Twitch, YouTube, tava em todos os lugares. E aí que entra aquele papo que eles falam que eles jogam o jogo da, não sei se é influência a palavra, mas eles jogam o jogo da, viu a palavra? Eles querem ser influentes, né? Eles querem ter relevância, eles jogam um jogo da relevância, é isso que o Igor sempre fala. Eles jogam um jogo da relevância, eles querem estar presentes, eles querem que o povo fale sobre eles querem sempre estar relevante lá em cima. Então, a partir disso, eles viram que estar presente em todas as redes sociais fazia sentido para eles. A quarta estratégia, que é
É foda. São os canais de cortes, tanto oficiais quanto não oficiais. E aqui que tá o grande motivo dessa avalanche de conteúdo em todas as plataformas. Por isso que eu falei lá no começo que quando você entra em qualquer uma das plataformas, você vai ver um corte. Pode ser do podcast original, pode ser de canal de corte, pode ser de, sei lá, um canal de motivação, pode ser um canal de comédia, o que for. Vai ter um corte de podcast, porque as pessoas que vão lá são famosas, são pessoas que os outros têm interesse em descobrir a opinião. Então acaba que podcast se encaixa em qualquer produção de conteúdo, tá? E aí, né, vamos lá. Os canais de cortes não oficiais, a maioria deles, dos mais famosos, eles permitem, né? E aí tem alguns, assim, que você tem que ficar um pouquinho de pé atrás, né? E é o Podpah, o Inteligência, eu já vi ele dando strike em algum, ele avisa. Mas o mercado, seguindo aqui o roteiro, né? Mas o mercado de podcasts só é desse tamanho hoje por conta da quantidade de canais de cortes não oficiais que existem. A eles, o alcance é gigantesco e pode até ser utilizado como uma moeda de troca na hora de negociação de publicidades. Imagina você falar que você tem 6 milhões de inscritos no canal principal, no canal de corte tem mais 3, e você consegue medir uma audiência ali, canais não oficiais, por exemplo, aqui ó, pelo menos mais 500 mil pessoas inscritas, onde eles vão estar compartilhando o seu conteúdo, e você coloca só uma regrinha assim, ó, fala, pode compartilhar, mas não tira o QR Code. Pô, você vai alavancar muito mais o alcance do seu canal. De podcast. Inclusive no Conversaria a gente deixa fazer canal de corte, tá? Se vocês quiserem ir lá, pegar montado, piada, pode ficar à vontade. Tá fazendo isso com o Corte da Firma. No Corte da Firma a gente reposta os conteúdos que a gente faz lá no Conversaria e tá dando certo, né? Então aqui estão 3 canais de cortes não oficiais que fazem muito sucesso. 200 mil inscritos, Corte da Firma, 238 no Corte do Edward, tem 1000 e tem muitos outros canais que cresceram pra caramba. 5. O jogo da quantidade e da constância. E aqui também é onde dá para medir o sucesso das pessoas, né? Normalmente, quando você está em um mercado, você começa a empreender, as pessoas são muito imediatistas, querem resultado rápido, querem que as coisas aconteçam do dia para noite. E, cara, infelizmente, vou te dar a real que não acontecem. A empresa hoje ela tem 2 anos, dá para dizer que a gente teve um sucesso rápido, né? Coisas começaram a dar certo mais ou menos depois de uns 7 meses, mas hoje a gente é uma empresa que tem determinado renome, que as pessoas começam a respeitar, começam a ver valor. Então, assim, vai tempo, você vai precisar, né? Você precisa ser constante, aparecer a todo momento. Você precisa mostrar para as pessoas que você não tá ali só para, vou começar um negócio, e se der errado eu vou sair e já era. Não, você precisa realmente mostrar para as pessoas que quando você começa um projeto, vai até o fim e faz aquilo dar certo. E aí por isso que eu falo sempre que você é constante e você precisa ter persistência. Por que você precisa ser constante? Porque com constância as pessoas veem valor no que você está produzindo e começam a te levar a sério. Com persistência você consegue, você para de se preocupar com as coisas, nossa, tá tudo dando errado, e você começa a pensar, não, eu vou até o fim, isso aqui eu vou fazer até acontecer. E por isso você precisa ser persistente, porque as coisas vão dar errado, muita coisa, né? A gente ficou 7 meses produzindo pro canal de corte, pro Corte da Firma, 7 meses sem receber R$1. A gente recebeu $200 no primeiro saque que a gente fez do YouTube. E aí depois disso que as coisas começaram a acontecer. Então assim, realmente precisa de tempo, precisa de constância e precisa de persistência, tá bom? Então se você quer fazer as coisas darem certo na sua vida, foque, faça aquilo até realmente acontecer, beleza? E aqui eu não tô cagando regra e falando assim, cara, abandona o seu emprego, abandona, deixa tudo para lado e vai que vai dar certo. Não, eu tô fazendo isso para você realmente ir atrás dos seus sonhos, faz o que você acredita. Se precisar, continua trabalhando, faz seu trabalho aí em paralelo, vai empreendendo, vai criando as coisas, vai criando os canais, vai criando o que você acredita que lá para frente pode ser o seu ganha-pão, beleza?